paz, irmãos, paz de Deus, paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu gostaria de fazer um vídeo aqui agora, um pouco polêmico, porém é necessário. Tive uma conversa com muitas pessoas e fiz um propósito de, nesse canal, parar de falar de algumas coisas que eu falava, mas mediante a tristeza que me invadiu meu coração, mediante... Eu não quero números, eu não estou aqui para ganhar números, irmãos. Eu não ganho nada daqui da internet, como muitos aí andam pregando nas igrejas aí, coisas mentirosas, porque nem todos os que fazem isso ganham. Às vezes nós colocamos uns Pix, alguma coisa, mas é porque nós temos que viajar para evangelizar almas. Nós não temos recursos, certo, irmão? Mas vocês podem ver que quase nos meus vídeos nem tem. Se alguém sente de nos ajudar, manda um e-mail e nós falamos pelo e-mail e às vezes em algum vídeo a gente coloca, certo? Se não, fique em paz. A minha intenção aqui é ajudar almas, não é jogar ninguém no inferno, não. E nem tirar ninguém de igreja nenhuma. E eu também já fui julgado, que eu tenho mágoa no meu coração. Já fui julgado. Eu vou ser bem sincero, irmãos. Vocês estão enganados. Eu não tenho mágoa de ninguém. Inclusive eu converso com pessoas da denominação que eu era, até com pessoas de alto escalão, certo, irmãos? Porque eu não tenho mágoa, eu não consigo ter mágoa, mas eu não consigo, desde quando eu estava dentro daquela denominação, eu não consigo ficar calado quando eu vejo uma injustiça, eu não consigo, é o meu jeito. Entenda como você quiser, entendeu? Então eu tenho visto coisas que têm trazido tristeza. Pessoas próximas, irmãos, eu vi já. Pessoas próximas, que eu não vou citar nomes. Pessoas próximas que se suicidaram, ninguém sabe nem porquê. Pessoas que se suicidaram depois da festa do aniversário, porque conversou lá um pouco com algumas pessoas que devem ter falado alguma coisa que deixou ele numa situação difícil, a mente já estava fraca. Infelizmente, as pessoas, irmãos, depois ficam falando, ó, tá vendo? Foi pro inferno, se matou. Ignorantes, pessoas que não têm noção, não conhecem nada. Pessoas que não têm noção do que é sentir a dor de uma perca. Isso é uma coisa totalmente obscura, satânica, irmão. Falar isso, a pessoa chega no ouvido da pessoa que perdeu aquilo, pelo amor de Deus, jamais se deve fazer isso. Principalmente um cristão, irmão. Certo, irmãos? Agora veja bem, irmãos. Nós temos aqui uma lei, irmão. Uma lei que fala a respeito dos acidentes que se cometem dentro de um trabalho. E também abaixo aqui nós vai falar sobre o suicídio involuntário. Fala sobre a morte acidental e também fala sobre o suicídio involuntário. O suicídio involuntário é considerado como uma morte natural, irmãos. Sabe por quê? Porque a pessoa em consciente, se ela cometeu um suicídio, ela estava consciente, todo mundo está vendo que ela está consciente, conhece ela, mas uma pessoa que já está com problema na mente, ela pode surtar, irmãos. Ela pode surtar. E surtando, ela pode perder a consciência natural da sua vida. Ela pode perder a consciência. E perdendo a consciência, irmãos, eu estou vendo aqui tudo isso aqui, tá, irmão? Está tudo escrito. Ó. Tem até aqui, inclusive, números de leis e tudo. Perdendo a consciência, o que acontece, irmãos? A pessoa... ela já não é responsável pelo seu ato. Por isso que quando uma pessoa tem um problema psicológico, provado pela ciência, pela medicina, e ele comete algum ato ilegal, ele é tratado diferencialmente. Ele não é colocado num presídio igual aos outros. Ele vai para um presídio, para um manicômio judicial. Certo, irmãos? Vocês devem procurar saber essas coisas, principalmente quem é líder de igreja. Ou se você não sabe isso também. Então veja bem. Então se você, irmão,
é causador disso, você também tem que tomar cuidado. O que você está ensinando na sua igreja? Você vai lá e diz assim, olha, se você cometer esse pecado, você vai para o inferno. A pessoa foi ensinada desde pequenininho, desde criança, que vai naquelas reuniões, olha, porque nós temos que tomar cuidado com o diabo, que ele quer derrubar a nossa alma. Isso daí, irmão, para começar, eu já atendi cultos com crianças. Eu aprendi muita coisa, eu fazia isso. Depois eu comecei a aprender que não podia fazer isso, era para fazer perguntas, para viver com as crianças. Então tudo que eu passei, hoje eu tenho uma experiência, por misericórdia. Se você falar isso para uma criança e toda vez você repetir e falar de diabo e falar de expulsar demônio para a criança o que vai acontecer? Aí você vai achar bonitinho ela pregando em casa, ela pulando, falando que é profeta. Você vai achar tudo bonitinho, né? Mas você não está vendo que essa criança, irmão, futuramente ela pode ter um problema, porque ela não viveu como criança. E aquilo pode causar sérios problemas na vida dela. Você está destruindo a sua família. Por isso que eu admiro muito essas igrejas que têm escola dominical ou sabatinal, enfim, que ensinam a Bíblia realmente, que ensinam Jesus Cristo, mas não com uma cartilha delineada pela instituição, usando a Bíblia como a referência, certo, irmãos? Porque tem instituições que querem que você ensine a criança a respeito daquilo que muitas das vezes não está de acordo com a Bíblia também. Então nós temos que ter cuidado, nós que somos pais, né? Eu já tenho, meus filhos são grandes, mas eu quero dizer, vocês que são pais, crianças, procurem um lugar adequado para ensinar os seus filhos, principalmente nessa parte, porque senão vocês vão criar filhos que no futuro poderão ser também, infelizmente, pessoas que são... É triste falar isso, né, irmãos? É muito triste. Podem se tornarem pessoas extremistas. Imagine você, a criança chega em casa e escuta o pai falar assim, olha, e aquele irmão lá pecou. O que ele fez? Fez isso, fez aquilo. A criança nem está vendo a criança, nem liga para falar na frente da criança. A criança já coloca aquilo na cabeça. Chega no culto, o irmão fala lá, aqui não é mais o teu lugar. A criança está escutando. Porque você fez isso, fez aquilo, a criança está escutando. Daqui a pouco aquela criança vai crescendo. Chega o momento da puberdade. Chega o momento da tentação. Ela sem querer, né, porque a tentação é difícil. Já nós que somos velhos, né, estamos sujeitos, imagina uma criança. Ela escorrega e comete um ato de fornicação. E ela, como ela já está criada dentro daquele extremismo, ela vai pensar o quê? Eu vou para o inferno. Não é assim? Ou não é? Vou para o inferno. Não, peraí, mas se eu falar com o irmão fulano, será que não tem jeito? Aí ele vai lá e fala justamente com outro extremista também, que é pior. Aí ele vai dizer assim, infelizmente, meu filho, você cometeu isso daí, agora, ó, só Deus na tua vida, viu? Sabe o que você faz? Senta lá no último banco. Eu não posso tocar mais, mano, você não vai poder tocar mais. Deixa o teu instrumento, vai tocando em casa. Fico muito triste, continua congregando aqui com nós, mas senta lá para trás, tá? Fica quietinho e não fala para ninguém, fica quieto e tal, porque você não tem mais liberdade. Agora só Deus, um dia quem sabe, ou no último dia, tem uns que falam assim, no último dia você poderá ter, até isso. Irmão, é um jovem, ele vai crescendo, daqui a pouco ele sente necessidade de se enturmar com a mocidade, mas isso já espalha, ele diz que é para ficar entre eles, mas já leva numa reunião, da reunião já fala que é sigilo, mentira, tá, irmão? Uma tremenda de uma mentira, porque não tem sigilo coisa nenhuma, certo, irmão? Eu sou testemunha disso. No outro dia está todo mundo sabendo até o que não é. Eu sou testemunha disso, sabendo até o que não é, certo, irmãos? Espalha aquilo no meio do povo, espalha no meio da juventude. Os pais, ao invés de, às vezes, ajudar o filho, porque se o pai for um pai ou uma mãe que não for também com essa mesma mentalidade, ele vai ajudar o filho.
Agora, se o pai e a mãe tivessem a mentalidade desse tipo de pessoas assim, irmão, eu não gosto de falar esse nome, né? Mas eu vou falar pessoas assim para não ficar falando desse nome de extremista. Né? Mas a verdade, o nome certo mesmo é extremista, né? Extremismo. Né? Se o pai for extremista e a mãe também, até eles desprezam o filho. Eu conheço irmãos que não saudavam o filho porque o filho andava de bermuda e porque depois o filho ficou jovem e casou com uma pessoa de uma outra igreja, irmão. E teve capacidade de chegar numa igreja cheia e falar isso para a igreja. Difamou o filho para todo mundo. Como é que um jovem desse pode acreditar que essa igreja tem o Espírito de Deus, o que Deus está operando ali dentro? Se não tem misericórdia, se não tem amor, se não tem... Quais são os frutos do Espírito, irmão? Você já leu na Bíblia ou não sabe também quais são os frutos do Espírito? Você vai numa reunião, você só fica além daqueles ensinamentos, irmão. Sua reunião, aqueles ensinamentos lá, eu tenho ali um livro, eles são tem um livro ali mais grosso que a Bíblia, irmão. Ao invés de você pegar a Bíblia e pegar o ensinamento de Cristo, você pega o ensinamento do irmão fulano, você fala mais do nome do irmão fulano, do irmão ciclano, do saudoso irmão Bertrand, do que do nome de Jesus Cristo. Diz para mim que é mentira, irmão. Diz. Diz para mim que é mentira. Você não pode dizer para mim que é mentira, porque eu sou testemunha disso. Agora é interessante que se for um filho seu, um parente seu, um amigo seu, foi um acidente, vamos ver se nós ajudamos ele, não é? E se for outro que você não conhece, que você não sabe nem quem é, você não está nem ligando. Agora se for um que chegar para você e te der um presente, te levar para almoçar, jantar, ele vai dizer assim para você. Sabe o que ele vai dizer para você? Irmão, se você for assim, ele vai dizer para você, nós vamos resolver sua causa. Sua causa foi um acidente. Vamos ver se nós conseguimos resolver isso daí, que eu sou mais antigo lá. De repente, a gente pode dar uma resolvida nisso aí. Então, quer dizer, você toma as decisões no lugar de Deus. Aí aquele lá daqui a pouco está tocando, daqui a pouco ele está pregando, daqui a pouco tem até ministério. Ou é mentira? Ah, irmão, você pode falar para qualquer um aí do banco, enganar qualquer um, mas a mim você não vai enganar, porque eu sei que é assim. Eu já vi irmãos fazerem isso. Eu já vi com os meus olhos, eu ouvi com os meus ouvidos. E alguém pensa que eu estou difamando, que eu estou falando mal, que eu tenho mágoa da instituição. Não tenho mágoa. Sabe o que, irmão? Vou falar para vocês. Eu tenho que julgar, não julgar, ou melhor, eu tenho que não folgar, é assim que fala, com a injustiça. Porque o que está morrendo de jovens se suicidando é porque vocês ensinam que se cometer isso ou aquilo vai para o inferno. Se cortar o cabelo, se fazer aquilo, vai para o inferno. Então os que não se suicidam, eles também perdem a fé total. Porque vocês dizem que só aí é o caminho, que só aí que salva. Agora está mudando um pouco, entre aspas, né? Porque muda num culto, você vai num outro congregar, não vem dizer para mim que é mentira, porque você fala uma coisa aí, mas você chega aqui em Portugal é outra, tá? Você fala uma coisa aí, chega aqui em Portugal, o ancião te mente na sua cara, como aconteceu comigo aqui, tá, irmão? Tá? Então, o que você quer que eu fale? Que eu fale que eu estou com raiva do ancião? Eu não estou, muito pelo contrário, está perdoado, eu estou orando até por ele. Não tenho raiva de ninguém, irmão, dessa denominação. De ninguém. Mas eu não posso admitir, como um servo, que você venha deixar uma alma morrer. Você tem que mudar isso. Irmãos, e não mudam. Eles não têm coragem de mudar. Porque são orgulhosos, porque não têm humildade. A pessoa que não tem humildade, irmão, ela não muda. Ela não faz o que o Senhor Jesus Cristo falou. Ela diz que faz, mas é mentira, ela não está fazendo. Porque o Senhor falou assim, se teu irmão pecar contra ti... Alguém perguntou, perguntaram para o Senhor, Senhor, se meu irmão pecar contra mim, quantas vezes eu perdoarei? 7? O Senhor falou, não te digo 7, mas 70 vezes 7. Se o Senhor falou isso, imagine o Senhor que deu a vida por nossas almas.
Você acha que ele vai querer que uma pessoa se perca, que vá para o inferno? Ele não quer. Está escrito, eu não tenho prazer nem na morte do ímpio. Irmão, mas você tem prazer de sentar uma pessoa. E quando você cisma com aquela pessoa, você senta. E quando você vê que aquela pessoa não está de acordo com o teu pensamento, você vai tacar ela no banco. É verdade ou não é? Ah, mas o irmão está falando da igreja? Qual igreja que eu estou falando? Você sabe? Eu falei o nome de alguma coisa aqui? Julgue você mesmo. Sua igreja faz isso, é? Ah, tá. Então pode ser a sua. Porque para mim igreja é reunião de pessoas, não é CNPJ. Irmão. Tem pessoas boas dentro dessas denominações. Tem pessoas honestas. Tem pessoas que jamais concordam, mas têm medo de falar, porque senão vão perder os seus cargos. E eu não tenho medo de falar. Porque eu não quero o cargo de vocês. E se vocês pensavam que eu estava atrás de cargo, vocês estão enganados. Chegaram aqui na minha casa e falaram para mim que se eu tirasse o YouTube, eu poderia voltar, não sei o quê. Eu não vou tirar o YouTube, eu não quero voltar para lugar nenhum, eu quero ir para o céu. Porque para mim ir para lugar e ficar falando amém quando se senta um inocente, eu não quero. Como eu já vi com os meus olhos, sentarem um ancião inocente. E todos pediram para levantar a mão quem estava de acordo. Fui o único, por misericórdia, que não levantei minha mão. Sabe o que eu ganhei com isso? Nada, desprezo. E as pessoas da família daquela pessoa falam mal de mim talvez até hoje. Mas eu defendo aquele irmão até hoje, porque foi sim um herói. Eu tenho certeza que ele herdou a vida eterna. E a família dele também. Eu não tenho mágoa da família. Eu sei que eles têm os motivos deles de falar de mim, porque agora eu não estou mais junto com eles. Então aqueles que não estão com eles, eles têm que arrumar um jeito de falar de mim. Um outro, né? Um outro também, que a sua filha cometeu coisas terríveis, e eu encobri tudo, certo? Também fiquei sabendo que falou mal de mim. Mas não tem problema, também está perdoado. Irmãos, está perdoado. Falou mal de mim por quê? Porque ouviu o que não era, deu ouvido a coisas estranhas. E mesmo que tivesse tido alguma coisa, mesmo que eu tivesse passado por algum problema, porque eu passei sim por um problema psicológico. Por isso eu sei, diante de Deus, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus eterno, o que é a pessoa passar por por um problema psicossomático e por um problema que a pessoa pode surtar. Por isso, irmão, a gente era ensinado que se cometer alguma coisa, a gente errar, a gente vai para o inferno. E a jovenzinha está indo na igreja, o jovenzinho está aprendendo aquilo, de repente ele escorrega. Fala com o ancião não usa de misericórdia nenhuma, muito pelo contrário, tem aqueles ancião que quer mostrar serviço, aí já conta para o mais velho, porque ele quer ter fama, né? Aí o que acontece? Eles vão lá, corta a liberdade daquele moço, ele não pode mais tocar o instrumentinho dele, tem que sentar lá no último banco, ele é jovem, quer ter uma namoradinha, não vai poder nunca ter, porque aí vai ficar marcado. Os pais, que são também aqueles mais radicais, não chega perto daquele irmão, porque ele é um pecador. O jovem fica sozinho. Qual a tendência? É um jovem, ele vai procurar em outro lugar, amizade. Se ele for uma pessoa que tiver espiritualidade, tiver força, ou encontrar alguém que encaminhe ele, ele vai para outra igreja, que salva também a mesma coisa, tem Jesus Cristo e tem misericórdia. Entendeu, irmão? Eles vão ensinar para ele que ele pode pedir perdão, que para todo pecado há perdão, só para a blasfêmia do Espírito Santo que não tem perdão, e que ele não blasfemou contra o Espírito Santo. Blasfemar contra o Espírito Santo é quando você nega a divindade de Cristo, ou quando você se levanta contra a divindade de Cristo, como foi que aconteceu em Efésio, quando João foi lá e tinha um grupo que pregava que o Pai e o Espírito Santo, sim, mas que Jesus Cristo era somente gerado na carne. Então eles saíram do meio de onde estava João, quando João disse, para esses eu não digo, para aqueles que pecarem para a morte, eu não digo que orem. Por quê? Porque já não tem mais, porque não tem como orar por eles, por causa do que eles não têm mais como se arrepender, eles não se arrependem. Irmão,
Será que você não entende que quando tem arrependimento é porque a pessoa ainda tem o Espírito de Deus nele? Você nunca leu na Bíblia, nas Sagradas Escrituras, que está escrito assim, ó, que o Espírito Santo é que convence o homem do pecado? Então, se a pessoa cometeu um erro, vamos supor, escorregou, um jovem, mas ele fica arrependido, ele quer perdão, é porque ele tem o Espírito de Deus ainda. Então ele tem chance de pedir perdão e de Deus perdoá-lo. Não é preciso deixar ele 50 anos no banco. Deixa lá uns meses, vê como é que ele se comporta. Daqui a pouco você vai ver o fruto, você vai ver que ele está indo bem, você vai ver que ele não voltou a fazer mais aquilo. Devolve o cargo para ele. Será que não pode fazer isso? Será que a igreja vai ficar revoltada? Que igreja é essa que fica revoltada com isso, irmão? Como é que não fica revoltado se for parente de ancião? Que eu subi agora num lugar aí, que eu não vou falar o nome, que até conheço ele, né? E também não vou falar o nome. Ele tem parente ancião, mas deixou a esposa, foi morar com outra pessoa fora, não é? E voltou e está exercendo o ministério dele, o cargo dele. Porque tem parente ancião. Quer dizer que só quem tem parente ancião tem liberdade, os outros não podem. Aí o que acontece? A pessoa entra em depressão, perde a noção, porque a mente dela já está cauterizada que vai para o inferno mesmo. Aí acontece o que está escrito aqui na lei, que eu acabei de falar para vocês, que existe na parapsicologia ou na psicologia, existe, está escrito aqui, a morte, como é que fala? O suicídio involuntário. Suicídio involuntário. O primeiro é caracterizado pela real consciência e intenção de segurar de se matar, agindo com a vontade de ilicitamente enriquecer, ou melhor, agindo, li errado aqui, agindo involuntariamente fora da sua consciência real, certo? E provoca o seu suicídio. Quer dizer, não foi de acordo à sua consciência. Ele estava fora da consciência. Não é uma morte acidental. Mas o suicídio involuntário, ele é considerado uma morte normal. Certo, irmãos? Mesmo que ele foi no trabalho, né, dele. Ele pode sim, a família pode receber pelo que eu estou lendo aqui, entendeu, irmãos? Então veja bem, só comecei, como é que, vou dar uma explicação para vocês de um suicídio voluntário que eu mesmo sou testemunha que quem falou isso para mim foi o psiquiatra, tá, irmão? Ele falou para mim, olha, ele falou para mim porque eu corri risco de cometer um suicídio involuntário, tá, irmão? Por quê? Porque eu tomava um remédio, graças a Deus eu estou liberto disso. Mas eu tomava um remédio e não podia parar de tomar aquele remédio sem fazer aquilo gradativamente. E eu simplesmente estanquei o remédio. Quando eu estanquei, eu entrei em transe, em surto. E nesse surto, houve coisas que eu não me lembro. Não consigo me lembrar. Porque eu havia parado o medicamento. Foi onde me levaram no médico e ele perguntou, ele viu que eu tinha parado o medicamento, chamou a minha esposa e disse então, olha, ele parou o medicamento, ele correu o risco de cometer um suicídio involuntário. Depois eu comecei a tomar um outro medicamento, fui melhorando, graças a Deus, fui voltando ao normal, porque o meu caso não era bem psicológico, era um trauma, né, irmão? Eu tenho trauma até desde a infância, inclusive. E passei por esse processo, não fiquei com aquela sequela, graças a Deus, mas não vou dizer que não tem uma sequela, fiquei com uma depressão. Essa depressão às vezes me dá tristeza, mas essas coisas já não passam mais. Deus me libertou totalmente disso. Porém, eu não consigo me lembrar de algumas coisas do passado. Só isso. Agora, de coisas que incrível, da palavra de Deus, versículo onde está escrito, é uma coisa assim incrível, irmão, eu não consigo explicar, isso só pode ser dom de Deus, porque se você perguntar o capítulo e pedir para mim exortar, aquilo ali é coisa
não é que eu estou me exaltando, mas Deus me dá com facilidade. Por quê? Porque é uma coisa espiritual, entendeu? Agora, na parte que eu passei de pressão psicológica, né? E também de enfermidade, que foi, o médico disse, excesso de compromisso, né? Eu tinha que praticar mais lazer, eu não fazia, só vivia em torno de uma denominação e eu não vivia nem praticamente, era a minha família e a denominação, e eu não saía mesmo para lugar nenhum. E quando saía, era só para tratar assuntos de problemas dos outros, e às vezes em até regiões que não eram regiões que eu atendia, eu tinha que ir porque ninguém ia, certo? Essa é a verdade. Então, certo é que passei por problemas psicológicos, sim, e quando eu estava melhor, o doutor falou, olha, você está melhor, agora já posso te dar alta. E só que ficou uma pequena coisa aí que eu vou ter que te falar. Eu falei, o que, doutor? Ele falou, você vai ficar com uma pequena depressão. De vez em quando pode te dar uma tristeza, uma ansiedade, mas pelos exames que nós já fizeram exames, tudo, tá tudo correto, você não tem mais problema dessa parte não. Graças a Deus. E realmente fiquei mesmo, mas ainda tenho uma depressão. Tem dia que me dá uma tristeza, mas eu luto contra isso. E tem gente que diz que é espírito, depressão tudo espírito, irmão. Cuidado. Sabe por que aconteceu isso comigo, irmão? Porque eu também pensava assim, que era tudo espírito, isso aí não existia. Quando eu vi um ancião velho com depressão, eu falei, isso aí deve ser uma... Que depressão? Que isso aí não existe? Olha, aconteceu comigo. Então toma cuidado, você que fala que tudo é espírito, tem irmão que para ele tudo é espírito. Tudo é espírito. O espírito se aproveita. Nesse caso do suicídio involuntário, eu perguntei para ele, eu falei, doutor, vou fazer uma pergunta para o senhor. Existe suicídio? Ele falou sobre o suicídio involuntário. Ele falou, você agradece a Deus, porque você agradeça, porque você ficou livre até do suicídio involuntário. Eu falei, suicídio involuntário? Mas o que é isso, doutor? Ele falou, eu vou explicar para você. Você ficou durante um período sem tomar a medicação correta. Você parou e não falou com ninguém. Nesse período, você surtou. No você surtar, você poderia cometer um suicídio sem você saber que estava cometendo. Eu falei, é mesmo, doutor? Mas como assim? Ele falou, bom, aí foi como ele me explicou, como eu vou explicar para vocês. Você está num apartamento, você vai, abre a janela e você olha, você vê do outro lado uma padaria. Você pensa assim, bom, eu vou lá na padaria rapidinho comprar um pão. Mas você não está na frente de uma padaria, você está no quinto, sexto andar de um prédio. E você sai da janela e passa a sacada e vai pensando que está atravessando a rua. Quando você vê, você está lá embaixo arrebentado e morto, e os outros pensam que você se suicidou porque você quis. Mas não é. Na sua cabeça você estava vendo uma janela. Certo, irmãos? Você estava vendo uma rua, atravessando a rua e vendo uma padaria. Por isso que nós não podemos julgar as pessoas. Porque você não sabe em que situação estava naquele momento aquela pessoa. E o culpado de tudo aquilo, se for analisar, fazer uma pesquisa, porque o doutor fez comigo, eu sei como que faz, tá, irmão? Você vai descobrir a raiz daquilo. Quando você começa a conversar, ele começa a te analisar psicologicamente e ver que você teve uma coisa, um porquê que tirou você do teu natural e colocou você numa outra condição psicológica. Por exemplo, só vai na igreja e só escuta isso, que se você fazer isso, você vai para o inferno. Só isso, que Deus vai abrir uma porta na tua vida, não abre. Aí daqui a pouco vem na tua cabeça, acho que Deus não está mais comigo. Aí no outro culto você vai, Deus vai abrir uma porta na tua vida, não abre. Daqui a pouco vem outro pregador que não tem nada, não prega nada de Bíblia, porque Deus não te ama mais, por isso que Deus não cumpre a palavra. Aí já começa. Aí daqui a pouco vem a tentação. Vem a tentação. Aí entra o diabo. Aí ele entra, tá vendo? Deus é com você mesmo, vai lá e faz. Aí a pessoa é jovem, vai comete a fornicação. Cometeu a fornicação, acabou de cometer, o diabo já pula no ombro dele. Que nem papagaio de pirata. E começa assim, ó, você não vai mais pro céu, não adianta, ou vai pro mundo, vai aproveitar a tua vida. Aí o que ele faz? Ele fica em desespero.
e começa a entrar em aflição. Essa aflição que ele entra, não é que Deus não está mais com ele, é o próprio Espírito de Deus que está compulsionando o coração dele para ele pedir perdão. Então o que ele pensa? Aonde ele vai buscar perdão? Na igreja. Então o que ele faz? Ele vai falar com quem? Com o líder. Chega lá na frente, ele vai falar com o líder, que é o pastor, o presidente, o bispo, o presbítero, sei lá o quê, o ancião, né? Não é todas as igrejas que fazem isso, tá, irmãos? Estou falando especificamente de algumas igrejas, tá? Que igrejas bíblicas mesmo não fazem isso, tá, irmão? Igrejas bíblicas não fazem isso, tá? Vai dizer assim, a igreja não é bíblica. Ela vai dizer assim, não, você não tem mais jeito, irmão. Olha, eu já cheguei a ouvir assim, ó, vai cuidar da tua carne, que para tua alma não resta mais nada. Quando estou falando para vocês, ao invés da pessoa falar, olha, irmão, fique em paz, não conta isso para ninguém, fica quietinho lá e fique em oração, Deus tem poder de perdoar, não volta a fazer mais. Foi com crente? Foi. Com quem que foi tal? Chama ela também e fala, olha, você gosta dele? Você gosta dela? Vê se os dois se gostam. Se é uma coisa carnal, que não tem nada a ver, não vai forçar a casar também, porque depois no fim vai destruir o casamento lá na frente. Irmão, é tão fácil de resolver isso, irmão. Mas não. Tem que vamos pegar na Bíblia. Não, fornicação é pecado, morte. Não tem mais jeito, perdeu a alma. Que perdeu a alma o quê? Quem é você, irmão, para julgar a alma dos outros, irmão? Você sabe lá o que aquela pessoa estava passando? Agora toma o lugar de Deus, senta na cadeira de Moisés e entra no céu quem que você quer. Mas se fosse filho teu, parente teu, aí você dava um jeito. Olha, morreu gente agora aí há pouco tempo, viu, irmãos? Isso aí deveria ser denunciado. Isso aí deveria ser julgado. Isso daí, pela lei, se for mesmo atrás, isso aí dá um problema sério, irmão. Ah, mas a igreja não tem culpa. Como não tem culpa? Pois ela está incentivando isso. Não é a igreja, é o sistema. Ele incentiva. Ele só fala isso. Isso tem que ser proibido. O sistema não pode. O sistema tem que pregar a Bíblia. As Sagradas Escrituras, Jesus Cristo. Quanto ao julgamento de dar salvação ou não dar salvação, não compete a mim nem a você. Agora você disse que o que você ligar na terra é ligado no céu. Você não é apóstolo. Você não é apóstolo. Aí vai. Às vezes, agora parece que está podendo fazer funeral. Antigamente não fazia. Aí vai. Mas mesmo assim, faz o funeral. Aí daqui a pouco tem aquelas pessoas que tem a língua maior do que um viaduto, do que a ponte aqui de Lisboa. Aqui, irmão. Aí começa a falar. Que ela perdeu a vida eterna. Coitada da mãe dela. Que sofrimento, né? Onde que foi, né? Tanto que amava essa filha. Agora não tem mais jeito. Aquele lá, ó, foi pro inferno, perdeu. Esses linguarudo, irmão. Linguarudo, vai cuidar da sua vida, irmão. Vai deixar a vida dos outros em paz. Você tem que chegar na casa da pessoa com amor. Falar assim, irmã, fique em paz. Às vezes ela fez isso, mas ela não sabia nem o que ela estava fazendo. Às vezes foi o diabo que tomou a mente dela. É isso que você tem que falar. E não chegar lá e empurrar mais a pessoa. Porque a pessoa entra em depressão também e acaba fazendo a mesma coisa, irmão. Meu Deus do céu, irmão. Será que você não entende? Ah, mas que suicida vai pro inferno. Sim! Vai ter que ver o caso. Cada caso é um caso. Não é desse jeito. Não é desse jeito. Uma coisa foi Judas, que era o filho da perdição. Você quer condenar todo mundo? Você quer ser o quê? Você é Jesus Cristo? É Deus? O que você é? A pessoa às vezes estava ali, irmão, a mente dela está tão cauterizada, aprendeu aquilo mesmo, que ela era a razão que ela tinha. Geralmente as pessoas que cometem suicídio é porque elas perdem aquilo que elas tinham maior estima. Às vezes a pessoa... Irmão, tem casos, materialmente falando, que a pessoa perde o emprego e se suicida. Porque para ele o emprego era tudo para ele. A mente dele fica doente, ele vai lá e se suicida. Aí é diferente. Agora, ele tinha aquela igreja, aquela doutrina como uma coisa santa. De repente, ele perde aquilo. Não pode mais tocar.
aquele ambiente santo. De santo não tem nada, tá, irmão? Aí ele acha que Deus não é mais com ele. Aí na cabeça dele não adianta mais ele viver. Viver para quê? Ele não tem mais prazer na vida, perde o prazer de viver. E se ele for enfermo da mente, se ele for atacado diretamente, constantemente, você já pensou, irmão? Você receber 500 mensagens, você ter 3.000 contatos, e todo mundo te chamar de pecador. Seu pecador, seu isso, seu aquilo, seu desgraçado, você era um falso, sei o quê. Pessoas que você visitou, pessoas que você amou, pessoas que você quase deu a vida por elas, e elas começam a mandar essas mensagens. O que acontece com a sua consciência, com o seu subconsciente, se você não estiver firme? Você cai num buraco sem fundo, irmão. Fica sem chão. Quer ver se você estiver numa cidade e todo mundo te conhece? Quer ver se você vivia no meio envolvido constantemente com o povo? O povo não tem misericórdia de ninguém, irmão. Enquanto você está servindo, você pode ter certeza, enquanto você é uma pessoa, agora graças a Deus que estão abrindo os olhos, mas enquanto você é uma pessoa que tem, irmãos, uma posição, você é admirado. Porque os amigos que são amigos não te abandonam. Eu digo para você, irmão, passei por um processo, os meus amigos não me abandonaram. Mas eu tenho pessoas que eu fiquei decepcionado. E tem outra, hein? Deus me mostrou coisas, e tem me mostrado coisas terríveis nesses últimos dias. E me cobrou para mim colocar esse vídeo aqui, porque eu não ia colocar. Tinha feito um propósito de não falar mais nada. Mas mediante um acontecimento agora, e mediante a vários acontecimentos, até mesmo na minha cidade, da onde eu morava, né? Que eu fiquei sabendo, que eu não vou citar nomes, pessoas que não poderiam estar usando o cargo, esses não poderiam, né? Porque aí fica demais também, né, irmão? Tem que ter ordem. Porque a pessoa já é casada, né? Larga uma esposa, vai para outra, depois larga outra, vai para outra, quer dizer, e depois volta para o cargo de novo? Aí é complicado, não é? Aí, Deus pode perdoar? Eu acho que até pode, porque não, eu não sou Deus, como eu acabei de falar, mas aí também exercer um cargo ali naquele lugar fica um pouco difícil. Agora, se a pessoa tivesse escorregado uma vez só, aconteceu aquilo, será que a igreja não poderia ter misericórdia? Ou a igreja não tem? Que igreja é essa daí? Que reunião é essa? Que sistema religioso é esse aí? É dos fariseus, dos saduceus, daquela época? Porque eles não tinham mesmo. E já pegaram a mulher adúltera lá, já jogaram para o Senhor Jesus mandar apedrejar ela. O ladrão que estava na cruz lá, irmão. Quantas pessoas, de certo, ele não matou, não roubou, né? E nem batizado ele não foi, hein? Tem mais essa. Eu não me lembro que está escrito que ele foi batizado. Mas o Senhor Jesus falou, ainda hoje te digo, estarás comigo no paraíso. Dá para entender como essas pessoas estão totalmente fora? Uma jovem chegou para mim, e disse, irmão, eu acho que Deus não é mais comigo. Eu falei, por quê, irmão? É porque eu dei uma carona para uma jovem que precisava, fiquei com pena, tava, e ali no carro começou a conversar e nasceu enfim, ele já conhecia ela, já namoravam, né? E ali nós começamos, sabe como é que é? Jovem, se abraçaram e ali quando viu, estavam fazendo alguma coisa que eu nem sei se houve realmente ou não houve, que eu não quis nem saber, irmão, tá? E ele todo preocupado, achando que eu já ia, eu peguei e falei, meu filho, você contou isso para quem? Só pro irmão. E essa jovem? Ela sabe que eu ia falar com o irmão e queria que o irmão desse uma resposta. O irmão gosta dela? Ah, irmão, amo ela, quero casar com ela. E ela gosta mesmo de você? Gosta. Então não fala nada para ninguém, vai tocar o teu instrumento. Estou falando sério, irmão. Vai tocar o teu instrumento e eu também não vou falar nada para ninguém. Depois você casa com ela, você vai casar mesmo. E mesmo que... Agora, se você não gosta dela e ela não gosta de você, não casa. Não casa. Ela engravidou alguma coisa? Não, não, não. Ah, melhor ainda, então. Se ela não quiser casar com você, não força nada.
E ninguém vai tirar a liberdade de ninguém. Se ficar comigo aqui, tá tudo certo. Ah, então você é encobridor de pecado? Não. Eu disse para eles que eles tinham que se humilhar, que eles tinham que orar, que eles tinham que pedir perdão, que não podia voltar mais a falar. Irmão, eu dei um sermão de mais de 1 hora. Mas não joguei ninguém no inferno e tá lá até hoje. Você está entendendo? Alguém, irmão, precisou matar, precisou jogar fora? Tá lá. E não é só esses, tá, irmão? Agora, se eu levasse para o ministério, tem um lá que não gosta, que não fala mal de mim. No entanto, a filha dele fez a mesma coisa e ninguém soube de nada. Ninguém sabe até hoje. Eu não vou nem falar o nome. Até hoje. Faz mais de 20 anos isso. Porque eu não sou matador de alma, irmão. Eu quero ver as almas se salvar. Agora, uma pessoa, tá? Que eu conheci. Essa pessoa fazia rolo com cheque. Enganou até o dono do Banco do Brasil, tá, irmão? Pegava carro que não era dele e vendia para outro, certo, irmão? Fazia um monte de rolo. Tudo quanto é tipo de coisa. Trocou de mulher, acho umas 2 ou 3 vezes. Só que ele chegava lá, me dava um órgão para a igreja, dava piso, tá tudo certo. Ali na região ele não fazia nada, mas fora ele testemunhava, orava, e se chegasse alguma reclamação dele lá, ninguém sabia de nada, ninguém falava nada. Irmão, isso daí é de Deus? Eu pergunto. Então, irmã, você que perdeu, aconteceu, Deus que guarde, irmão. Você é jovem, aconteceu isso com você, filha. Presta atenção, não fala nada para ninguém. Dobra o teu joelho, ora o Senhor, tá? Se você vê que essa igreja aí tá com muita coisa aí, ó, procura outra igreja, tem Assembleia de Deus. Eu já não ia em nada, eu faço culto em casa, eu faço culto na internet, tá, irmão? Porque eu não suporto ver essas pessoas mentirosas e falsas e ainda com rolo, porque se você soubesse o que eu sei de certas pessoas que andam julgando, tá? Que andam dizendo que são os mais antigos e que fazem coisas horríveis, tá? Envolvidos com tranqueiras, com máfias, com dinheiro defraudado, roubando, e com cartão corporativos e outras coisas mais, ainda difamando os pastores, porque às vezes tem o seu salário, todo mundo sabe que tem, mas eles não falam que ganha nada, mas vai lá ver o cartão que ele tem de 40 mil reais, vai lá ver. Eles não falam isso para vocês, eles não falam, não vão falar. E os outros mais novos também não sabem, porque são novos. Quanto mais novo, mais simples é melhor. Certo, irmãos? Eu não estou falando mal e não tenho raiva e não tenho ódio de ninguém. Eu estou defendendo mães e pais que estão chorando porque acham que a sua filha foi para o inferno. E eu digo para você, ninguém pode julgar tua filha, ninguém pode julgar você, sabe? Nem ninguém pode julgar ninguém da tua vida. Ah, mas ela se suicidou. Se suicidou, você tem que saber por quê. Será que ela não estava doente? Será que a mente dela não estava funcionando direito? Você acha que Deus não sabe? Irmão, Deus sabe quando a coisa é consciente e quando é inconsciente, irmão. Não vamos olhar tudo de uma forma só. Pelo amor de Deus, irmãos. Pelo amor de Deus, parem de falar, parem de sentar as pessoas, irmãos. Dá uma oportunidade. Se vocês querem sentar, eu acho até que pode sentar. Mas façam que nem a Assembleia de Deus faz, irmão. Assembleia de Deus aqui, irmão, é uma igreja que é um exemplo. Sabe por quê? Eu não estou falando da Assembleia do Brasil, não. Estou falando daqui eu conheço. Eu não sei se tem problema, se não tem, porque toda igreja tem problema. Eu não prego igreja, eu prego Jesus Cristo. Mas estou falando exemplificando, certo, irmão? Se alguém comete uma irregularidade, ele sim vai para a disciplina. Fica na disciplina se ele é membro da igreja. Essa disciplina tem um período, ele vai ser acompanhado. Se ele realmente melhorou, se ele realmente pediu perdão, se realmente ele se consertou, a igreja recebe ele no amor de Cristo. Você já leu lá em 5 de 1 Coríntios, o que Paulo falou daquele filho que abusou da própria mãe e do pai? O que Paulo falou? Falou que ele ia para o inferno? Você já leu lá?
Isso não tô justificando, eu estou falando o que está escrito, irmão. Quem que pode ir contra aquilo que está escrito? É que para vocês a Bíblia contém a palavra de Deus, né? Vocês não estão acreditando. Teve um ancião esses dias aqui, irmão. Sabe o que ele falou? Que o Velho Testamento não valia mais nada. Falou isso aí. O Velho Testamento é coisa passada. Quem está passado é ele, irmão. Está na hora de entregar o cargo. Agora falar do Velho Testamento, pelo amor de Deus, irmão. Olha, sinceramente. Aí não quer que eu fale que eu estou com mágoa. Ah, que é isso, irmão? Se você quer folgar com a injustiça, você que folgue. Eu não vou folgar, não. Eu não estou falando mal de ninguém. Estou falando defendendo a Escritura Sagrada. Toda ela tem que ser respeitada. Toda. Não é uma página só, não. É toda. Se eu tiver errado em defender a Bíblia, defender o meu irmão, defender a igreja de Cristo, então eu estou errado, porque eu estou defendendo não é pecado, estou defendendo aqueles que caíram porque foram empurrados por alguém. Uma coisa é a pessoa cair porque quer, outra coisa é a pessoa cair, eu vou mesmo e acabou. E outra coisa é a pessoa cair porque foi empurrado, porque foi enganado, porque o diabo tentou e não resistiu. E não foi ensinado como buscar o perdão de Deus. Tá? A impureza da igreja de Coríntios, capítulo 5. Olha só, o que você faria na sua igreja hoje? Ó? Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, olha só, e fornicação tal qual nem ainda entre os gentios, presta atenção, como é haver quem abuse da mulher do seu pai. E agora? Paulo já mandou ele para o inferno, né? Paulo não mandou ele para o inferno. Paulo falou que era para apartar ele, quem cometeu essa ação, né? E que para entregar ele para Satanás, ó, tá bem claro aqui, na verdade que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei como se estivesse presente, do qual ato praticou, que em nome do Senhor Jesus Cristo, a esse aqui também, né, irmão? Tinha que ter uma repreensão dura. Que o meu espírito, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, que seja entregue a Satanás, olha só, entregasse ele a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. E agora, irmão? Ainda Paulo falou que entregasse a carne dele para Satanás para que o espírito fosse salvo no dia do Senhor Jesus. E agora? O que vocês me explicam isso? Paulo estava errado. Eu não estou aqui cobrindo o pecado. Quero deixar bem claro, irmão, não peque, fuja do pecado, fuja de toda transgressão, fuja de tudo isso, fuja da idolatria, fuja de tudo que não presta, fuja de tudo que desagrada a Deus. Mas se porventura você acontecer um acidente, aí nós vamos lá em 1 João. Porque eu não peco, eu só tenho falta, seu mentiroso. Desculpa, eu sou obrigado a falar assim, porque essas pessoas merecem ouvir assim. Porque senão não há impacto, irmão. Não é que eu estou achando... Vocês acham que eu estou bravo, mas eu não estou, não. Se não falar assim, não há impacto. Tem que ter impacto. Tem que bater pesado, sabe, irmão? Bater pesado, mas com amor. Então vamos lá. No amor de Deus, olha como Deus é amor. Olha aqui, ó. Você disse que não tem perdão, né? Então vamos lá. Que não tem pecado, né? Então vamos lá. Ó, vamos 1 João, versículo 8, tá? Primeira epístola, né? João lá no Evangelho, não. É bom estudar a Bíblia, viu, irmão? Versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Só que João se incluiu. E João era um apóstolo. Entendeu? Ele disse que também tinha. Mas só que se falar que não tem, nós estamos fazendo ele de mentiroso. Olha, é pior ainda. Se você falar que você não tem pecado, você está chamando Deus de mentiroso, irmão. Olha que coisa. Olha o que você está passando na sua cabeça, irmão. Olha o que estão ensinando para você. Desde criança. Pelo amor de Deus, entenda, irmão. Dá tempo ainda, viu? Porque você não sabia. Olha aqui, ó, no capítulo 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, que não pequeis. Ele escreveu tudo isso, mas depois exortou. Não pequeis, não é para pecar. E depois disse assim, e se alguém pecar, porque ele sabe que a carne é fraca, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai,
Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Você entendeu aqui? Quer dizer, antigamente não tinha essa propiciação. Agora não. Ah, então posso pecar à vontade? Vou lá? Não. E se você ficar repetindo, pode se transformar numa blasfêmia e Deus pode não se agradar. Então, aconteceu por um acidente. Agora, escutou essa pregação, então eu vou fazer, amanhã eu peço perdão. Já está perdido já se você fazer isso. Você está usando a palavra de Deus como um engate, como uma cunha para você cometer coisa errada. E a palavra de Deus não é para cometer coisa errada. Você está indo contra a palavra. Você tem que fazer de tudo, lutar contra o pecado, mas você não pode condenar, certo? Principalmente em mão do ministério, já o outro para o inferno. E você condena qualquer coisa, você manda para o inferno. Agora tem um ensinamento aí que lançaram, irmão, que até tem a ética ministerial. Quando você não quer, você arruma um jeito para tirar. Você não tem amor, você não tem misericórdia, você não tem nada, você não tem doutrina de Cristo, coisa nenhuma. Doutrina de Cristo é misericórdia, é amor, é piedade. Ela também não amassageia ego. Eu não estou amassageando o ego de ministério aqui, não. Vocês não amassageiam ego de ninguém do banco. Tem pessoas que entram no canal da gente aqui, irmão, e só chama a gente de serpente, fala que a gente tem mágoa, mas espera ele levar um pontapé, espera, para ele ver se ele não fica... Eu conheço. Então, irmãos, eu amo todos vocês. Não é porque eu estou falando assim, que eu tenho mágoa, que eu tenho raiva, que eu detesto, que eu não quero bem. Se eu quiser, eu vou congregar amanhã, se eu quiser, não tem problema nenhum. Eu não tenho problema nenhum com isso. É claro que vai ser uma palavra que eu não vou, talvez, concordar, porque não vai falar nenhuma, não está falando mais de Jesus Cristo. É difícil. Agora, se eu for num lugar que ainda fale de Cristo, eu até vou, por que não? Eu sei que eu não sou nada, eu vou escutar. Se não é Cristo, entra por um ouvido e sai pelo outro. Eu não estou mandando ninguém sair daí, não. Eu não estou mandando, Deus é testemunha. Eu não estou mandando. O que eu acho, eu não mando nada. Eu não tenho nem que mandar, porque eu não mando nada. Eu só estou falando a verdade. Eu só estou dizendo que é para você não julgar o outro. Não dizer que aquela pessoa que se suicidou vai para o inferno. Você não sabe. Irmãos, e você que está só pregando inferno, inferno, inferno. Você não tem outra coisa para pregar, não, irmão? Você está pregando só que aqui não é mais o teu lugar. Você só quer pregar aí. E outro só cativeiro, vai virar cativeiro, o ano que vem vai ser melhor. Irmão, eu já escutei isso desde quando eu era criança, irmão. Eu tenho quase 50 anos de caminho, irmão. Sempre ouvi isso daí, não mudou nada. Cada vez pior. E quer saber de uma coisa? A verdade é essa. Vai piorar mais ainda. Piorar mais ainda. Só que Deus tem hora que dá uma tranquilidade para nós. Isso é normal. Porque Deus sabe que nós não aguentamos sempre, né, irmão? Então, irmãos, foi um desabafo porque eu vi que tem irmãs aí, tem irmãos que estão sofrendo. Eu estou muito triste por causa disso. E eu amo esses irmãos. Eu amo todos os irmãos que estão dentro dessa congregação aí. Não tenho nada contra nenhum ancião. Não tenho nada contra nenhum diácono. Não tenho nada contra ninguém. Ninguém, absolutamente ninguém. Eu tenho contra esse sistema que está sendo usado, que não é de Deus. O sistema não é de Deus. Porque se fosse o sistema... Antigamente a gente ainda via uma luz. Hoje não tem sistema divino. Hoje está sendo só uma empresa. Uma empresa com CNPJ e pensando só em construir. Porque aquela pessoa que cometeu algum erro, ele não tem liberdade para tocar mais instrumento, ele não tem liberdade para chamar um hino, mas ele pode dar uma coleta, ele pode dar um órgão, ele pode dar todos os tijolos da igreja, ele pode comprar todos os bancos, ele pode dar tribuna, ele pode dar o dinheiro para construir a igreja inteira. Aí pode, aí ele tem liberdade, porque ele tem dinheiro. E se ele ficar muito amigo do chefão, o que acontece? Não demora muito tempo, o chefão vai dizer assim, olha, realmente esse irmão aqui, vamos considerar o caso dele, daqui a pouco ele está de volta. É assim que funciona. Vocês vão ficar bravos comigo? Dois motivos, vocês vão ficar e vão desficar, porque eu amo vocês do mesmo jeito, e eu não tenho raiva de vocês, certo, irmão? Não tenho. Irmãos, eu não tenho, eu só estou querendo dizer que eu estou triste porque tem pessoas sofrendo. Eu gostaria até, não é porque ninguém me convida, eu gostaria até de fazer uma live explicando algumas coisas que eu sei sobre isso, para poder ajudar essas irmãs
Não precisa nem tocar o nome da igreja, para poder ajudar de qualquer denominação as pessoas que já passaram por isso, porque existem casos que a pessoa jovem, principalmente o mais jovem, tem a mente dele cauterizada. E quando é velho, então, Deus que me livre, que vem um aí que eu fiquei sabendo, pelo amor de Deus, ancião ainda, hein? Dizendo que a palavra do Velho Testamento não vale mais nada. Pelo amor de Deus, irmão. O que você vai comer da boca de uma pessoa que fala isso, irmão? O que você vai comer de uma pessoa que desfaz do Velho Testamento, irmão? O Velho Testamento, ele aponta para o Novo. Tudo que está escrito lá, irmão, tem significado no Novo. Você pega o livro do profeta Daniel, que é no Velho, na Antiga Aliança, né? Você vai ver que ele fala da vinda de Cristo. Você pega em Isaías, você vai ver que ele é um profeta messiânico. Você pega lá no livro da lei de Moisés, você vai ver que fala também do Messias. Pelo amor de Deus, irmão, isso daí é um erro gravíssimo. O irmão está falando contra a própria Bíblia, irmão. E aí não é pecado, porque ele é ancião. Irmãos, esse ancião aí que falou é daqui de Portugal, tá? Eu já estou sabendo, tá, irmão? Então esse irmão que falou, se chegar no ouvido dele, ele trata de se retratar com Deus porque ele errou. O certo era voltar na igreja onde ele atendeu, se ele fosse um homem de Deus mesmo, porque eu acho que não é, que não vai ter coragem de se humilhar. É muito difícil essas pessoas se humilhar, tá, irmão? Eles acham que eles são por cima de tudo, né? Ele tinha que ir lá e pedir perdão e dizer que nós temos que considerar a Bíblia toda. E não dizer que o Velho Testamento já foi. Pelo amor de Deus, irmão. Deus abençoe a todos. Ó, se alguém trair e falar que eu tô com mágoa, você está mentindo 2 vezes, irmão, tá? Deus abençoe. Mas o teu jeito de falar, vou fazer o quê? Eu nasci assim, cada um tem um jeito, irmão. Eu não ia falar mais sobre isso. Mas como eu vi aí uma jovem que se matou, dá até pena, né, irmão? A gente não quer, né? A mãe deve estar sofrendo. Não sei como é que está a família, né, irmão? Eu desejo os meus sentimentos para quem perdeu os seus por causa dessas doutrinas aí, desses homens que mandam todo mundo para o inferno, que não tem misericórdia, e ele quer dizer que ainda é a igreja de Deus ainda. Pelo amor de Deus. Deus abençoe a todos. Deus abençoe. A igreja de Deus, sim, está lá dentro. Sabe por quê? Porque lá tem pessoas de coração bom. Tem pessoas que amam a Jesus Cristo. Tem pessoas lá dentro, irmão, que têm vontade de servir a Deus. Não vou dizer que não tem. Tem isso aí ainda. A igreja é reunião de pessoas. Não quer dizer que lá dentro são todo mundo... Não, eu não falo isso, irmão. Tanto é que se eu quiser ir, eu vou congregar e pronto. Ninguém me impede. Só se botar um guarda lá na frente para mim não entrar. E ainda assim, eu como sou cidadão português, europeu, se uma igreja dessa aí que só tem brasileiro colocar um guarda lá, eu vou mostrar minha identificação, eu vou pedir para ele fazer uma vistoria nos documentos de quem está lá dentro, para ver quem é que está dentro da lei e quem é que não está. Porque aqui andou um caso aqui, irmão, pelo amor de Deus, né? Tava vindo gente de tudo quanto é lado aí, tudo sem documento e ajudado por um grande, né? Só Deus sabe. Vou falar nome de ninguém. Deus abençoe a todos, fique com Deus. Paz, Deus. Deus seja louvado. Paz do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Não falei nome de ninguém, tá? Não tem jeito de você me pegar. Deus abençoe.